Olha, hoje aqui o pessoal que nos acompanha no grupo Política e Tributação, Aspectos Materiais e Processuais, grupo de pesquisa registrado no CNPq desde 2004, e nessa série nós estamos tentando fazer, nós estamos fazendo, e agradecendo a vocês por estarem acompanhando. São mais de 5.000 visualizações. Essa série que eu chamei de A Justiça Federal Pede a Palavra. Hoje eu tenho a grata satisfação de falar com um colega, grande processualista da nova geração, juiz federal em Ribeirão Preto, Eduardo Costa. Obrigado, Eduardo, por ter aceito o convite. Eu agradeço, doutor Hélio. Muito obrigado. Então, eu queria iniciar contigo perguntando a você sobre a tua trajetória, um resumo da tua trajetória até chegar ao concurso de juiz federal. E por que você fez essa opção de tentar o concurso público de juiz federal? Fala aí, Eduardo, por favor. Bem, grosso modo, desde a faculdade eu já me interessava por direito público, muito mais do que por direito privado. E estagiei 2 anos na magistratura estadual. O meu contato com a Justiça Federal se deu na advocacia. Eu, durante 7 anos, advoguei maiormente na área tributária, com ênfase em tributos federais. E durante o exercício da advocacia, eu também me apaixonei por processo civil. Cansado do setor privado, para mim foi muito tranquilo migrar e passar no concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional, onde eu pude pela primeira vez conciliar para valer o processo civil, que é a minha primeira paixão, com o direito tributário, que é a minha segunda. Fiquei lá 3 anos, atuando no setor de defesa, nas chamadas ações anti-exacionais, e sempre tive um desejo de ser juiz, e para ser juiz federal foi um pulo, porque aí eu já vinha de uma advocacia na área federal e agora uma advocacia pública. Prestei o concurso, e o primeiro concurso que eu prestei foi o TRF da 5ª Região. Embora eu seja de São Paulo, eu prestei esse concurso e fui aprovado. Então foi o teu primeiro concurso público, o concurso de juiz federal. Você veio da advocacia diretamente para a Justiça Federal? Eu passei na PFN, fiquei 3 anos na PFN. Você foi procurador na Procuradoria da Fazenda Nacional? Em São Paulo. Eu atuei no setor de defesa e no setor de grandes devedores. Certo. E aí eu resolvi estudar de novo, aí voltou aquela ânsia de ser juiz, e no meu primeiro concurso eu acabei ingressando. Foi um susto, eu não esperava passar, porque eu não estava propriamente estudando para a primeira fase. Eu tinha começado o mestrado em processo civil. Mestrado onde, Eduardo? PUC de São Paulo. Na PUC de São Paulo. Eu já tinha feito 3 especializações, já era professor de direito tributário, e aí quando eu me vi passando na primeira fase, eu passei com a nota de corte. Eu falei, ixi, agora a coisa ficou séria. Certo. E aí eu comecei a me mobilizar, me tranquei no quarto e comecei a estudar para as outras fases e logrei êxito. Graças a Deus deu certo, passei bem classificado. E depois eu me transferi para a 3ª Região, já que eu sou de São Paulo. Perfeito. Fala um pouco sobre esse procedimento de transferência. Então, alguém de São Paulo fez um concurso na 5ª Região, que encampa os 6 estados do Nordeste, foi aprovado, e aí ficou quanto tempo? Chegou a tomar posse aqui como juiz federal substituto, ficou quanto tempo na 5ª Região? E o procedimento para a tua remoção para São Paulo? Eu fui lotado em Natal, no Rio Grande do Norte. Lá eu fiquei na 5ª Vara. Que tem um juiz titular. Quem é o juiz titular da vara? Ivan Lira de Carvalho. Ivan Lira, perfeito. Um abraço para Ivan Lira. Depois eu fiz o meu estágio probatório, me vitaliciei. Lá tive o meu filho é natalense. Ah, que ótimo.
Eu arrastei um girimundo de orelha para São Paulo, feito aí no Rio Grande do Norte. E depois eu perguntei com um rapaz que você conhece, o Cláudio Kittner. O Cláudio estava lotado em Santo André, no ABC Paulista, embora pernambucano. E eu, paulista, lotado em Natal. Então nós fizemos uma permuta. E aí eu fui para a terceira região. Na terceira região eu comecei em Corumbá, na fronteira com a Bolívia. Depois fui para Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. Você vê que eu troquei Natal pelas fronteiras, né? Certo. E até ir para Franca e depois Ribeirão Preto, onde eu estou até hoje. Perfeito. E essa convivência entre o teu mestrado, o teu doutorado e a Justiça Federal e, eventualmente, também essa convivência com o teu magistério. Fala um pouquinho para aquelas pessoas que pretendem vir até a Justiça Federal através do concurso, mas também pretendem realizar essa convivência, mestrado, doutorado, magistério, com o cargo de juiz federal. Não é um convívio muito fácil, né? O mestrado exige muito por força da excessiva quantidade de créditos. À época eu morava em Natal e eu estava no meio do mestrado quando eu fui aprovado no concurso. Eu tive que concluir os demais morando em Natal. Não era fácil, um deslocamento distante, um custo elevado. O doutorado é mais fácil, mas a dificuldade é fazer a tese, porque a exigência é muito maior. Mas daí eu já fiz o doutorado morando aqui. Sim, ambos mestrado e doutorado na PUC de São Paulo? São Paulo. E ele concluiu recentemente o pós-doutorado na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Certo. Então, assim, não é fácil você fazer pós-graduação em sentido estrito, especialmente estando em estágio probatório. Os estágios probatórios são muito rigorosos, você precisa ter uma produtividade razoável, até porque você está sendo observado, e um dos critérios para o vitaliciamento e que entram na aferição de desempenho é a produtividade. Então você está em estágio probatório, sendo bastante exigido, as suas sentenças são avaliadas por um juiz avaliador, o tribunal cobra uma série de desempenhos mínimos, enfim. Então tem que conciliar um estágio probatório com uma carga excessiva de créditos durante o mestrado, com uma série de trabalhos a serem realizados, fichamentos, leituras. Foi muito cansativo, né? Porque meu filho também tinha nascido, ele era bebê. Então, assim, foi uma luta, né? Mas eu era mais novo, a gente tem mais pico quando é mais novo, né? E aí, mas se você pudesse agora dar um conselho, ou pelo menos uma sugestão, para as pessoas mais novas ou não mais novas, mas que tenham a vontade de fazer o que você fez. Você acredita na simultaneidade? Você acredita que primeiro deve ser feito o concurso para juiz e depois tentar mestrado e doutorado, ou o inverso? Fala um pouquinho da tua perspectiva. Eu acredito na simultaneidade, mas é preciso bom senso, Hélio, pelo seguinte, existem dois lados, existem três lados, existe um certo preconceito, eu percebo, por parte de alguns juízes, especialmente de uma geração mais antiga, em relação a juízes que façam mestrado, doutorado e deem aula. É bem verdade, bem no segundo lado, que há alguns colegas que abusam, né? Isso pode eventualmente prejudicar, sim, o desempenho ótimo da judicatura. Eu acho que tudo é o caminho do meio. Eu dou aulas, mas eu não dou muita aula. Por exemplo, hoje eu não dou mais aula em graduação, eu dou aula só em pós-graduação, eu dou aula mais aos fins de semana. Então, está dando aula atualmente em que universidade? Eu dou aula em vários cursos de pós-graduação, né? Isso significa que eu dou aula em várias instituições, eu não sou fixo em uma. Eu estou prestes a ingressar como professor nos programas de graduação e mestrado da Universidade de Ribeirão Preto, que é uma universidade particular. Perfeito. Mas assim, eu sempre me policio para não dar aulas mais do que 2 ou 3 vezes por semana, e sempre, obviamente, ou no período matutino ou noturno.
Então, eu de ordinário trabalho 8 horas por dia e por isso eu geralmente priorizo aulas à noite ou aos fins de semana. E geralmente assim, não faço da atividade do magistério a primeira opção da minha vida. A coluna vertebral da minha vida ocupacional é a magistratura federal. Certo. Eu te pergunto o seguinte, como professor de processo, você acredita que o exercício da tua magistratura, no caso magistratura federal, também colabora com uma visão, digamos, menos distante em relação ao processo teórico? O professor de processo, na tua perspectiva, é melhor que ele seja um professor exclusivamente teórico, que se aprofunde cada vez mais na teoria nacional, internacional, ou esse lastro de experiência na magistratura, no teu caso na magistratura, te auxilia como professor de processo? Qual é a tua perspectiva a respeito dessa discussão? Eu não tenho nenhum preconceito, até porque eu conheço excelentes professores de processo que não advogam. Todo mundo sabe que nós estamos caminhando para uma pressão para professores com dedicação exclusiva. Certo. Eu particularmente não acho isso bom. Pode ser que isso funcione para algumas disciplinas. No que diz respeito à minha, que é direito processual, eu não sou fã muito das adjetivações civil e penal. Eu acho que há procedimento civil, procedimento penal, procedimento trabalhista, mas o processo é uno. Existe o processo como garantia individual do cidadão esculpido no inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal. De todo modo, para mim, eu posso responder por mim, o exercício profissional me ajuda bastante, porque ele é o grande manancial dos exemplos práticos que eu levo para a sala de aula. Certo. E a minha me parece muito difícil ensinar direito cujo fim último, como ciência, é permitir a decidibilidade dos conflitos. É muito difícil você ensinar isso sem levar conflitos que foram na prática decididos. A tradição romano-germânica até hoje é um pouco impermeável ao estudo dos casos, e é por meio deles que eu procuro ensinar em sala de aula aos meus alunos. Então, o exercício da advocacia me foi útil, como me é útil hoje o exercício da judicatura. É possível se ensinar em aula uma ciência processual por um professor sem experiência prática? Em tese, sim. Mas eu acho que fica um ensino muito cáustico, muito conceitual, muito analítico. E é preciso sempre testar esse manancial de categorias na vida corrente. Não sem razão, eu escrevi um livro chamado O Direito Vivo das Liminares, onde eu faço um exercício inverso. Eu faço uma teorização não a partir do texto de lei, mas de como esses textos de lei funcionam no dia a dia do foro. Não há uma hierarquia entre teoria e prática. O que há é uma conjugação funcional. Um sem o outro gera uma dupla aniquilação. Perfeito. Me diz uma coisa, e nesse laboratório que é a magistratura federal, o exercício da magistratura federal, eu pediria que dentro da tua experiência você selecionasse 1 ou 2 casos para que as pessoas que estão nos escutando percebam o exercício da competência constitucional do artigo 109 da Constituição Federal na tua vida. Fala um pouco, uns 2 casos que tem um impacto social. Um dos casos mais paradigmáticos, a partir do qual eu escrevi um artigo, que hoje é um artigo relativamente conhecido no meio acadêmico, foi uma experiência como juiz federal substituto em Natal, numa ação ajuizada pelo DENIT em face da concessionária de serviço elétrico local. O problema basicamente era o seguinte: havia necessidade de, à época, se duplicar a BR-101. E essa duplicação, que hoje está acabada, ela travou no trecho do Rio Grande do Norte. Ela estava bem evoluída
em Pernambuco, bem evoluída na Paraíba, mas o Rio Grande do Norte gerou um entrave. Por quê? Porque, à época, a duplicação foi feita, em boa parte, pelo Serviço de Engenharia do Exército. Aliás, um serviço impecável. E o DENIT não conseguia concluir as desapropriações para fazer a duplicação, porque a Companhia de Energia Elétrica local não colaborava no afastamento dos postes. Veja a dificuldade de se fazer uma duplicação desse porte. Você tem infraestruturas, muitas vezes compartilhadas, por serviço de fornecimento de água e esgoto, por serviço de fornecimento de energia elétrica. Há uma série de serviços públicos estaduais e municipais que perpassam pela beira da rodovia. E essa foi uma dificuldade interessante, porque a duplicação afeta interesses multilaterais. Não só a desapropriação de propriedades privadas. Serviços públicos estaduais e municipais são afetados, como foram. Então eles entraram com uma ação e naquele instante eu percebi que, na verdade, o impasse era temporal. O DENIT tinha pressa em desapropriar, porque havia uma pressão política para o lançamento da duplicação no governo Lula. O Lula queria entregar aquilo até o final do seu mandato. Sim. E, no entanto, o tempo das concessionárias de serviço público locais era outro. A questão era adequar os tempos de cada um. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer rodadas de negociação. Eu comecei a fazer rodadas, ciclo a ciclo, para a consecução de um cronograma multilateralmente negociado, em que as concessionárias de serviços locais, dentro das suas possibilidades e à luz da sua logística, iam afastando os postes e desligando os fornecimentos de água, à medida que o DENIT ia concluindo as desapropriações e o Exército ia passando seus tratores para a feitura da obra. E isso dinamizou sobremaneira a conclusão da duplicação da BR-101 no trecho Potiguar. BR-101, não é isso? A BR-101. Qual é a BR? Pode repetir? 101. A BR-101. Perfeito. Que é a grande BR, né, que vai do país até o norte. E o que chamou a atenção nesse caso, e me despertou para algo interessante, é uma nova forma de se executar políticas públicas em juízo. Porque nós executamos essa política pública em juízo tal como ela acontece na prática, por meio de ciclos e ciclos negociados com os diversos setores envolvidos. Foi um cronograma que foi cumprido à risca, porque cronologicamente atendia ao interesse de todos. Não foi no tempo do governo federal, que era um tempo muito rápido e inexequível, nem no tempo muito lento, que era pretendido à época pelas concessionárias. Foi um tempo médio e que se mostrou na prática um tempo ótimo. Então, isso gerou um artigo que eu escrevi, execução negociada de políticas públicas em juízo, e desde então nunca mais eu proferi uma sentença de mérito em ação civil pública envolvendo essas políticas. Eu sempre, por meio dessa técnica negocial, consigo cronogramas multilateralmente negociados e só logo acordos desse tipo. E essa experiência eu faço há 11 anos, e há 11 anos eu não profiro mais sentenças de mérito em ação civil pública. Aplico isso para outros casos, inclusive apliquei num outro caso que eu também menciono, quando eu fui juiz federal em Corumbá. Para quem não sabe, Corumbá é a quarta cidade em PIB do Mato Grosso do Sul, que fica na fronteira do Brasil com a Bolívia. E ali, como não poderia deixar de ser, há várias tribos indígenas, e uma delas é a tribo Caiová. Eu queria se interromper só para mandar um abraço, porque se ele estiver vendo, a Renato Toniasso, né? Juiz do Mato Grosso do Sul, com o qual eu fui a Corumbá. É juiz federal titular e já foi várias vezes diretor da seção do Mato Grosso do Sul, que integra a decisão. E lá eu apliquei a mesma técnica negocial. Havia um problema que era o seguinte: a FUNAI
começou à época a mudar a sua política indigenista de uma política assistencialista que gerava dependência das tribos. E para você ter uma ideia, eles davam dinheiro, eles forneciam gasolina para os índios se locomoverem nas suas canoas motorizadas pelos rios. Enfim, era um assistencialismo que vinha infantilizando os índios e criando aquele problema da dependência. Você dá milho para a pomba, depois para tirar o milho é complicado. Não gerava uma economia autossustentável desses índios. E de uma hora para outra a FUNAI resolveu cortar e dizer: agora cada um é que vai se virar. E a nossa preocupação era a seguinte: o Ministério Público ajuizou uma ação para interromper essa política lá no local. Os índios caiovás dependiam de tudo. Eles dependiam de fornecimento de alimento, eles dependiam do fornecimento da gasolina que eles usavam, porque eles são índios canoeiros. E ali é uma região alagadiça, porque é uma região de pântano, né, pantanosa, pantanal, com invernos secos e verões muito chuvosos. Então, só se locomovem por barco. E aí a gente fez também um cronograma negociado para aos poucos se tirar a dependência da FUNAI, porque eles não tinham um know-how para criar qualquer tipo de economia autossubsistente. Então, aos poucos, a FUNAI, dentro de um cronograma que nós negociamos, um cronograma trilateral, Ministério Público, lideranças comunitárias caiovás e FUNAI, nós fomos criando um cronograma para a capacitação dessas aldeias, para que aos poucos a FUNAI deixasse de tratá-los de maneira infantilizada e para que eles pudessem aos poucos desenvolver economias que permitissem a eles não dependerem mais da FUNAI. Isso foi uma experiência interessantíssima. Foram várias rodadas de negociação até se chegar a um cronograma. Às vezes as etapas do cronograma se frustravam, a gente renegociava e revisava o cronograma de cumprimento, e foi bem sucedido, graças a Deus. Quer dizer, as técnicas negociais aplicadas à Justiça Federal. Esse é o destaque que você faz. Em execução de políticas públicas, no caso uma política pública indigenista, no Mato Grosso do Sul, no caso do Rio Grande do Norte, uma política pública de incremento e ampliação do sistema rodoviário federal, tão importante para a região Nordeste. Enfim, eu poderia dar várias outras experiências nesse sentido. Perfeito. Então, e agora, ao final, eu queria que você desse uma palavra de incentivo para aquelas pessoas jovens ou não tão jovens, mas que queiram fazer o concurso para juiz federal ou que queiram simplesmente conhecer um pouco mais a Justiça Federal, essa justiça sobre a qual nós estamos falando agora. Por favor, fala um pouquinho aí, uma palavra de incentivo do professor, do doutrinador, do juiz federal, Eduardo Costa. Bem, eu sou suspeito, eu faço o que amo e ainda sou pago por isso, embora não muito contente com o padrão remuneratório. As pessoas sabem as discussões que tem havido hoje com relação à remuneração da Justiça Federal. Mas a melhor remuneração é cíclica. Há momentos em que a remuneração federal é boa, momentos que não é. Nós estamos numa fase de baixa. Mas o desempenho material da Judicatura Federal é apaixonante, porque não raro nós andamos com questões de alto impacto social, que são as questões que eu exemplifiquei há pouco, né? Eu poderia dar uma série de outras. Nós lidamos desde causas de menor valor, mas não menos importante para o cidadão, que são as demandas previdenciárias e assistenciais. Na parte criminal, nós lidamos com crimes que estão sempre na mídia. A Operação Lava Jato está sob os auspícios da jurisdição federal, porque uma das competências federais diz respeito aos crimes contra o sistema financeiro e crimes de lavagem de dinheiro. Então, é uma macrocriminalidade econômica que atinge o grande capital. Nós temos como réus comumente políticos e grandes empresários. Não obstante também uma criminalidade menor, nós lidamos com pequenos furtos e outros crimes de menor potencial ofensivo, desde que o bem jurídico lesado
seja federal. Muitas ações coletivas, muitas delas envolvendo matéria ambiental, indigenista, ou políticas públicas de saúde, de educação, rodoviária, habitacional, desde que perpassem pelo interesse federal. Então, é realmente uma atividade, para quem gosta de direito público, apaixonante e desafiadora. Não raro nós tangenciamos a interdisciplinaridade. O mundo globalizado impacta na justiça federal, porque nós também lidamos com uma criminalidade internacional. Eu já pude fazer interrogatórios do mesmo acusado simultaneamente com juízes de outros países, por força de acordos de cooperação judiciária internacional. Eu já interroguei um réu norueguês junto com um juiz na Noruega via Skype. Então, essa experiência é muito interessante. É óbvio, e a Justiça Federal tem uma coisa apaixonante. Os tipos de demandas variam em função das particularidades socioeconômicas das diversas regiões. Eu fui juiz federal em Natal, fui juiz federal em Caicó, do semiárido do Nordeste, fui juiz federal no ABC Paulista, fui juiz federal nas fronteiras do Brasil com o Paraguai e com a Bolívia, e hoje sou juiz federal numa cidade que talvez seja um dos maiores polos agronegociais do Brasil, que é Ribeirão Preto. E cada região com demandas específicas, típicas dela. Então, a Judicatura Federal permite esse passeio pela realidade brasileira e muda completamente o perfil. Então, eu cresci muito como ser humano, sendo juiz federal, nesses diversos perfis geográficos brasileiros. E nós aqui do Grupo Política e Tributação, com o prazer de mais uma vez termos aqui o professor, o juiz federal, Eduardo Costa. Muito obrigado, Eduardo. Eu agradeço, um abraço a todos os ouvintes e telespectadores, ou vídeo espectadores, né? Um abraço a todos.